Eu acho que eu não iria tão longe. Ou perceberam? Eu acho, alguns não perceberam, claramente. Há outros que o perceberam, mas que não o dizem de uma forma deliberada por pressões políticas. Não acredito, por exemplo, que o Passos Coelho não tenha um conhecimento da situação e das políticas que tem que fazer. Por mais afastado que possa estar da realidade, ele tem esse conhecimento. Então, porquê é que escolheu este momento para avançar? Não foi por razões técnicas, não foi por razões económicas, não foi por razões dos déficits, não foi pelos superiores interesses do país. Foi pela pressão interna que existia, que tinha que tomar esta atitude. Quando está a falar de pressão interna... Dentro do próprio partido. Pressão interna. Porque economicamente e tecnicamente, qualquer pessoa de bom senso considera que este momento é o pior momento para se tomar uma decisão deste tipo. Lá fora devem estar a pensar, mas aqueles portugueses de facto não se entendem nem por nada. Depois de um esforço enorme que fizeram para tentar estabilizar, para ganhar uma folga, para ganharem confiança, de repente desfazem tudo o que tinham feito. Quando estavam a preparar... Mas qual é o esforço enorme, Zé? Foi feito um Vai ver esforço... só o seguinte, mas é de curto prazo. Claro É um esforço que foi feito há 2 meses, ainda não estão no bolso das pessoas. Aqui há, de alguma forma, também, eu tenho que o dizer, realmente, algumas responsabilidades repartidas. Embora, enfim, eu reconheço que esta altura não é boa para haver uma crise ao nível do governo, mas, e julgo que poderá haver aqui algumas responsabilidades da parte do PSD, mas, enfim, nós... A mudança de governo tinha que acontecer, ninguém tem dúvidas. Agora, o problema era o momento... Não, mas eu tenho dúvidas. Dissemos aqui várias vezes, o momento deveria ser ou em junho, depois de passar esta crise dos 8, 9, 10, quase 11 mil milhões de euros que nós temos que ir buscar, depois, ou então, na altura da discussão do orçamento, portanto, em outubro do orçamento de 2012. Pois teria sido preferível só nessa altura se colocasse... Nesta altura, mas o que é verdade é que negociação, já estamos perante a crise neste momento. Já estamos perante a crise. Agora portanto, estamos, aí não há, penso assim, muito a fazer. Agora que já estamos na crise, temos que a resolver, mas aí há visões, há visões parciais e há conhecimentos parciais das verdadeiras situações. O problema é que não se põe tudo isto em conjunto. O Rui diz, e tem razão, que o Tribunal de Contas conhece algumas contas. Não conhece as contas todas. Conhece algumas, porque também não analisa as contas todas. O Banco de Portugal também tem a sua própria visão sobre as contas. O Secretário de Estado do Orçamento também tem as suas próprias contas. Não, mas quer agora, será que cada uma delas é certa? Vai ver só uma questão. Há 3 momentos diferentes. Aumento que é o controle da despesa, aumento que é o controle, no fundo, do consumo, e há outra situação que é o potencial de crescimento, o nosso modelo de crescimento. O modelo de crescimento divide-se em 4 áreas, não é? Que é consumo privado, consumo público, investimento e exportações. Ora, nos últimos 10 anos, somos, de todos os países da Europa, aquele que tem um modelo mais enviosado para o consumo privado e para o consumo público. Portanto, nós não temos capacidade, porque nós não investimos em fábricas. Eu tive a oportunidade de verificar isso com a minha irmã. Ontem fizemos um percurso de Sines para Lisboa e eu pedi para ela contar quantas fábricas ela via entre Sines e Lisboa. E nós vimos uma única fábrica. Uma única fábrica. Portanto, o nosso modelo, não é. Então, nós estamos, mais uma vez, a olhar para a receita de que não vem de lado nenhum e estamos a olhar para a despesa em nível de impostos. Essa tem que ser cortada e aí o PEC 3, chamado 3, e o PEC 4, 3 foi no bom sentido, porque viu-se alguns resultados, nomeadamente a nível da despesa primária, com corte dos ordenados, e esta aqui vinha complementar o PEC 3. Portanto, o ponto, eu sei que não é medida executiva, mas enfim, o ponto de partida será o PEC 4. O PEC 4 deveria de ficar, ajustamentos que venham a fazer são feitos depois, porque o que é mais fácil de fazer é mexer depois no sistema empresarial do Estado. Isso é fácil de fazer. O mais difícil de fazer é cortar a despesa. E o cortar a despesa, o 3 começou e o 4 ia nesse caminho. E depois mas também nós ouvimos tudo. E também há um outro problema que é complicado, que é incentivar o investimento. Como é que se vai realmente, enfim, nos tempos mais próximos... Professor, é impossível porque você não tem crédito. Toda a discussão que fizemos à mesmo volta que você tenha as boas ideias, esse é que é o problema, mesmo que você tenha as boas ideias e tenha empresários, que é outra situação, há um quadro muito interessante que sugere o reinvestimento por parte das empresas. O português é quase nulo. É que nós nem sequer reinvestimos os lucros, porque a maior parte dos dividendos é para pagar juros.
Portanto, o nosso serviço de dívida exatamente. É terrível. A situação é tão grave quanto isto. É que se nós fizermos, por exemplo, um modelo econométrico, nós chegamos à conclusão de que o rendimento nos últimos anos, praticamente nos últimos 10 anos, a nosso rendimento tem crescido à custa do consumo privado mais de bens não duradouros. E público. E também do consumo público. E agora, se vai cortar realmente dessas duas componentes... Como dizia o governo industrial, são os motores que acabam por puxar exatamente, o rendimento não vai poder crescer. Só agora você cortou de forma indireta. Foi anunciado hoje, novamente, que o BCE vai, em rigor, aumentar as taxas de juros. Isso vai ter uma influência direta no crédito ao consumo e no crédito imobiliário. Exatamente. Ora, 2/3 do rendimento das famílias, grande parte deles, 52/3, está associado ao crédito imobiliário. Portanto, elasticidade associada ao crédito, que há bocado pus muito bem, ao aumento dos combustíveis. Imagina o que é que vai ser. Mas o grande problema é este. Eu assisti, porque eu cheguei já atrasado aqui, enfim, o trânsito. Eu imagino que é um verão com greves no setor dos transportes. Porque há um trabalho muito interessante, há vários trabalhos feitos recentes, mas há um que saiu, que é a dívida dessas empresas, que está associada a que não estão a conseguir refinanciar-se. Elas chegam ao verão, e segundo as notícias e não vai ser jornais, renovados, os créditos não vão ser renovados. Então como é que vai acontecer? Ou então são renovados com spread. Estão a pedir fazer greves para o aumento de salários, Então porquê quando não tiverem salários? agora? José Poças Esteves, neste caso o Estado terá que assumir a dívida destas empresas, terá que encontrar ele próprio dinheiro para injetar nestas empresas. Exatamente, não há alternativa. Ele assume, mas injeta o quê? A dívida está lá. Injeta a dívida? A dívida já lá está. É assumir a dívida, já gastou. Já lá está. Já a pergunta de já outra está maneira. assumida. É só converter em dívida em capital. Mas ela está assumida, a dívida mas ela está já lá assumida, está. porque é garantia de Estado. Quando olhamos para os próximos meses, é quase impossível não recorrermos a uma ajuda externa. Bem, ajuda externa já estamos a ter. O problema é se vamos pedir um apoio e o resgate e, portanto, sair dos mercados. Eu acho que é muito difícil. Eu gostava que isso não acontecesse. E acho que Portugal ainda tem um bocadinho, tem algumas hipóteses disso não acontecer. Daí eu defender e de facto, estar contra o momento em que nós escolhemos criar esta confusão. Devíamos ter esperado mais algum tempo. Mas criar a confusão, quais são essas hipóteses de não termos de recorrer à ajuda externa? Eu acho que depende muito do outro lado. Depende muito da Europa e depende muito da estruturação que está a ser feita a nível dos mecanismos de estabilização. E aí as notícias não são muito boas, porque de facto pensavas que seria previsível que a Europa avançasse um pouco mais e fosse mais flexível no apoio. E aí a decisão final não está tomada, mas nada aponta para isso. E, portanto, a situação está de facto bastante mais difícil agora do que estavam há 15 dias. Não só pelas razões internas, também pelas razões externas. Não sei se elas têm alguma ligação uma com a outra, mas a situação está bastante pior do que estava há 15 dias. Ministro das Finanças diria qualquer coisa semelhante àquilo que o Poças Esteves disse. Quer dizer, portanto, eu diria que, talvez com algumas nuances, que achava que ainda havia possibilidades de nós conseguirmos, de facto, resolver o problema. Mas não sendo Ministro das Finanças, mas não depende de nós. Não depende de nós. Nós estamos todos com medo de dizer a verdade. Estar numa sociedade, isto de facto, eu que sou mais jovem e que tenho mais uns anos a trabalhar, eu até começo a tropeçar nas palavras, chama-se gaguez, tecnicamente, mas tenho muito receio da sociedade que tem partidos que são eleitos os líderes com mais de 90%. Este unanimismo é terrível. E isto porque nós associamos, e começou tu na campanha presidencial, que se associou a vinda do FMI a uma derrota pessoal de um partido. A vinda do FMI só vem a pedido. Nós podemos ir com taxa 10, 11, 20, 30%. Ela só vem quando é pedido. O FMI só vem quando o Estado soberano o pede. E ela vem quando? Vem quando mais ninguém quiser emprestar. Enquanto houver alguém que nos empresta, nem que seja a Banca Nacional a financiar, nós mas não é preciso tem que a Banca Nacional tenha agora dinheiro para financiar o Estado. Mas no entretanto ela tem que ter. E até o BCE vai ter que ter esse bom senso. Portanto, até às eleições. Se não é meter-se nas eleições locais, não é? Portanto, até junho, ou julho, ou o que é que seja, nós vamos ter certeza o financiamento do BCE. O problema é que quando é que são pagos os juros desses financiamentos? A pergunta é interessante. Quando é que são pagos? São pagos no dia do vencimento da linha de financiamento. Ou seja, se eu perco um ano, eu vou pagar os juros daqui a um ano. Se eu peco a 6 meses, daqui a 6 meses. Portanto, quem vier que fecha a porta. E este é que é o problema todo, é que é uma porta cheia de confusão que vai ser impossível. E
qual é que foi o país que teve o potencial de crescimento ainda inferior a Portugal? Portugal é o segundo pior de um conjunto de 10 notáveis. Que 10 notáveis é Portugal, Espanha, que comparam. Portugal, Espanha, Grécia, Itália, Polónia, Hungria e Checoslováquia. Portugal é o segundo pior. E qual é que é o pior? É a Itália. Pois é. Porquê que a Itália convergiu menos que Portugal? Convergiu menos porque, de facto, andam muito distraídos com o problema do Berlusconi, lá com o bumbum dele. E aquilo tudo não funciona. Ora, e porque a política foi tão confusa que tudo fugiu para as franjas. O que pode acontecer em Portugal é que nenhum tenha a maioria. E acabámos todos aqui por italianizar a nossa política e vinhamos a ter mais uma década, já não de problemas só económicos, mas também políticos. Porque vai ficar a memória da confusão que está a acontecer. Isto vai ser um ano terrível. Eu agora, Sim, porque, realmente, respondendo agora mais diretamente à questão, eu acho que num determinado momento, que realmente é muito difícil determinar quando é que vai ser, muito provavelmente vamos ter que recorrer ao Fundo de Estabilização realmente permanente, ou realmente a um financiamento realmente comunitário e com alguma intervenção em termos de acompanhamento, digamos assim, por parte do Fundo Internacional, nesse sentido. Quer dizer, isso eu acho que é algo de inexorável. Mas já agora queria comentar algo que foi dito aqui pelo professor Rui Moreira, que sobre os partidos que têm mais de 90 e tal por cento realmente eu também acho que não é assim muito bom sinal, porque faz-me lembrar o que aconteceu no último congresso do engenheiro António Guterres, que teve também 90 e tal por cento dos votos e só apareceu uma voz crítica, que foi realmente um dos ex-ministros do engenheiro António Guterres, do PSD com Santana Lopes, que também teve uma votação esmagadora. Não foram bons para o próprio professor Cavaco Silva, no último congresso também teve. Quando há uma votação esmagadora é porque realmente, em princípio, já se está na fase terminal. Mas pode haver exceções, é essa a regra, evidentemente. Mas é sinal de que não há candidatos, porque aqueles que podiam ser candidatos consideram que não é o momento adequado, porque realmente, enfim, dada a correlação de forças que existe na sociedade, não há qualquer hipótese do partido chegar ao poder. E, portanto, como não há qualquer hipótese do partido chegar ao poder, realmente não se apresentam a candidatos. Deixam que quem lá está continue como candidato a líder e a primeiro-ministro. Enfim. E essa é a análise que fazem. Mas agora, respondendo sem a perspectiva de, como diz o professor, de ser o ministro das Finanças. Não, sem a pasta, portanto. O que eu queria salientar é que não depende de nós. Quer dizer, agora falando sem ser o tal chapéu, e sem português, eu como português não gostaria que isso acontecesse, mas de facto tem que assumir, não depende de nós já, depende de facto de terceiros, depende do acordo que for conseguido a nível do mecanismo de estabilização. Exatamente, eu também penso. Em larga medida já não depende de nós. Esse é o ponto determinante, portanto nós podemos fazer o melhor possível. E agora, e aqui o Moreira de Carvalho tem toda a razão, nós estamos a discutir a questão da dívida, a questão da execução orçamental. Isso é parte do problema e nem sequer é o mais importante, porque nós ainda, por isso é que eu achava importante ter esta folga na componente financeira, na componente de execução orçamental, para podermos passar ao ponto a seguir, que ainda não passamos. Continuamos embrulhados na primeira etapa, quando o fundamental é ir à segunda, que é o crescimento económico. São as exportações e é o crescimento económico. Aqui estamos todos de acordo. Andamos completamente embrulhados aqui com uma situação que não é o grande problema. Porque é o velho problema que já o dissemos aqui. Como é que a gente vai pagar tudo isto, toda esta dívida? Ainda não conseguimos demonstrar a ninguém como é que vamos pagar. Ninguém. Não há nenhum partido, não há nenhuma proposta de nenhum partido político assim, como é que nós vamos pagar a dívida. Ainda não está feito. E essa é a questão determinante. É por aí que, como dissemos na segunda-feira passada, que as agências de rating também começam a olhar. E, aliás, não foi por acaso, logo que aconteceu esta crise de política interna, as agências de rating diminuíram, que, como eu disse, e cada vez me convenço mais, o grande problema não está nas agências de rating, está, de facto, na especulação e nos mercados. Mas logo que esta situação aconteceu, a reação foi, os mercados vão atacar ainda mais e, portanto, as dificuldades de cumprimento vão diminuir, reduziram 2 notches os níveis de rating. Se olharmos para as agências de rating, que são opiniões independentes, podem errar como toda a gente, mas são, de facto, opiniões independentes do poder político, independentes dos mercados, independentes das forças. De facto, baixar 2
2 graus, 2 noites, como se diz, em termos técnicos, significa que houve um descrédito enorme na capacidade do país pagar não, isso é verdade, as dívidas. isso é verdade, E isso foi não de é um dia um bom para o sinal, outro. Porquê? não é um Por bom causa sinal. da situação que Não nós foi de um criamos dia para o outro. e do momento em que nós Pois, criamos. não foi